Todas as grandes personalidades criaram luzes. Todas as grandes personalidades têm sombras. Todas têm facetas contraditórias. E Mário Soares, que hoje aqui evocamos, não é exceção. Mário Alberto Nobre Lopes Soares tinha virtudes e defeitos. Era um ser humano imperfeito. Era, por isso, além do seu percurso político, um homem comum. Neste centenário do seu nascimento, devemos concluir que o balanço global da sua atuação política é positivo. Em momentos fundamentais da nossa democracia, ele esteve mesmo do lado certo. Estava certo quando combateu o Estado Novo, colocando-se sem tibiezas ao lado da liberdade, e por isso sofreu prisões e o exílio. Estava certo também em 1973, quando fundou um partido, convicto de que a oposição ao regime não poderia ficar sob a hegemonia do Partido Comunista. Estava certo durante todo o verão quente de 75, quando não vacilou no combate às novas tentações totalitárias, demonstrando coragem física e política, como se viu em ocasiões tão diferentes como no 1º de maio de 75 em Lisboa ou mais tarde na campanha presidencial de 86 na Marinha Grande. Deixou bem claro que o PCP e a extrema-esquerda não tinham um monopólio da rua. Em momentos como o comício da Fonte Luminosa em julho de 75, uma das mais impressionantes manifestações alguma vez realizadas em Portugal. 3 meses antes, as urnas eleitorais tinham demonstrado que, afinal, essa rua, ao contrário do que aparentava com o seu estridente sectarismo, não valia mais de 15%. Soares também deixou claro que o PCP e a extrema-esquerda não tinham um monopólio da palavra, mesmo quando assaltavam órgãos de informação para imporem a sua cartilha, como aconteceu no Jornal República e na Rádio Renascença. Já vencedor nas urnas, venceu também o célebre frente a frente com Álvaro Cunhal na RTP em novembro de 75, quando o espectro da Guerra Civil pairava sobre Portugal. Fez então deslocar a esquerda para o centro, para a moderação democrática, passa a redundância. Foi anticomunista sem deixar de ser antifascista. Era socialista, mas acima de tudo um democrata, como sublinhou Felipe González há quase 8 anos, assinalando o seu falecimento. A minha geração, que nasceu e cresceu já depois do derrubo da ditadura, aprendeu também com ele e por ele que a liberdade não tem donos e que a democracia não pode ter receio de enfrentar os seus inimigos, tanto os que a combatem por fora como aqueles que a tentam sabotar por dentro. Bastaria a sua ação naquele ano e meio subsequente à Revolução dos Cravos para lhe garantir um lugar na história. Quando o 25 de novembro reconduziu o país ao espírito original do 25 de abril, ele, como rosto principal, emergiu como um dos seus líderes naturais do espaço democrático. Sendo justo lembrar aqui também os nomes de Francisco Sá Carneiro e de Freitas do Amaral. Como é justo recordar outros socialistas que participaram neste combate, como Salgado Zanha e Manuel Alegre, 2 camaradas seus que conheceram bem as luzes e as sombras de Mário Soares. Soares destacou-se, e destacou-se com outros em planos que os democratas valorizam, como o fim da tutela militar sobre o regime, que só terminou em definitivo com a extinção do Conselho da Revolução, algo que só se tornou possível com a revisão constitucional de 82. Ou como o início do processo de adesão do nosso país à então Comunidade Económica Europeia, pela sua mão nos claustros do Mosteiro dos Jerónimos. Soares soube desde o início que não haveria democracia plena em Portugal dissociada da nossa integração nesse amplo espaço comunitário. E os portugueses recompensaram-no, elegendo como primeiro Presidente da República Civil após 60 anos de presença militar na chefia do Estado. Senhoras e senhores deputados, sendo um dos pais do nosso sistema democrático, tem parte da paternidade de características já referidas, as eleições livres, a liberdade de expressão ou a integração europeia. Mas tem também parte na paternidade de outras características do sistema que cresceram e perduram. O centralismo, um Estado omnipresente e a dependência deste, o compadrio, o despesismo e o dirigismo. Se nas primeiras a eles e a outros fica o nosso agradecimento, a estas últimas fica o nosso compromisso de as continuar a combater. Como referi no início, há sempre sombras nos percursos dos grandes homens. Primeiro-ministro em 2 períodos diferentes. Foi ele a chamar de emergência o FMI para travar a bancarrota que parecia inevitável. E pior seria se Soares não tivesse metido o socialismo na gaveta, expressão que ele popularizou, motivando-lhe muitas críticas à sua esquerda. Enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros ficou, mais que uma sombra, uma imensa marca de dor e perda. Não em si, mas em milhares, em centenas de milhares que tiveram de, sem qualquer preparação e sem escolha, largar as suas vidas e recomeçar em Portugal. Uns eram os retornados, mas muitos já eram, após muitas gerações, mais de lá do que de cá. Anos depois,
a partir do Palácio de Belém, a forma como geriu os assuntos de Macau, como única competência executiva que lhe restava enquanto Presidente da República, teve aspectos que suscitaram muitas dúvidas e o incomodaram na campanha para a sua reeleição em 1991. Macau, uma sombra que a muitos foi útil. Eis-nos neste espaço histórico, onde ele tantas vezes marcou presença a evocar o seu percurso político. Soares foi um homem que soube subir ao povo, na expressão cunhada pelo poeta Pedro Almeida de Melo. Um dos seus maiores amigos, António Campos, lembrava-o assim há dias numa entrevista. O Mário Soares não perdia a noite com a política, só perdia o dia. Era um homem que amava a vida e conseguia conciliar a política com o gozo brutal de viver. Tinha um prazer enorme de viver. Esta era outra característica de Mário Soares que vale a pena destacar e recordar. Esta ligação à vida, sem a qual toda a ação política é estéril. Como se, no fundo, com as suas luzes e as suas sombras, acabasse por ser semelhante a qualquer um de nós. Muito obrigado.